em nome de Jesus. Estamos chegando para mais uma live, para mais um devocional, terceiro episódio do nosso devocional Café e Graça. E hoje eu quero compartilhar algo muito forte com você. A verdade é que Deus não vai te abençoar. Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Entenda isso. No plano de Deus, na visão de Deus, você já é abençoado. Por quê? Porque a bênção de Deus está ligada à sua nova identidade. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Esse é o nosso assunto do nosso devocional, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e pode abençoar a vida também de outras pessoas. Por isso eu quero te pedir para compartilhar esse link agora. Vamos pegar aqui, ó. Pega o link aí agora e vamos compartilhar para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. Pegando aqui, ó. Maravilha. Compartilha você também, para que a gente possa abençoar outras vidas, assim como nós seremos edificados aqui nessa manhã. Bom, vamos lá. Nesse tempo nós temos lido o livro de Efésios. Estamos no capítulo 1 de Efésios. Não é um estudo do livro de Efésios em si. Nós não vamos ler tudo, nós vamos ler apenas algumas referências aqui que mostram para nós onde Paulo fala conosco a respeito da nossa nova identidade em Cristo. Pega a sua Bíblia, pega a caneta aí, ó. Tenha sempre nas suas mãos caneta, para que a gente possa anotar algumas coisas, grifar algumas coisas no texto que são importantes. Bom, esse é o terceiro episódio. No primeiro episódio nós falamos sobre ser santo e fiel, do versículo 1. No segundo episódio nós falamos sobre graça e paz. E hoje eu quero falar com você sobre o versículo 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você me acompanha aqui desde o primeiro episódio, eu tenho falado com você sobre essa expressão aqui, ó, em Cristo. É uma expressão que aponta para a nossa nova identidade espiritual a partir do momento que nós nascemos de novo. Tanto a expressão em Cristo, nele, por ele. Nós vamos ver várias referências dessa expressão e todas elas apontam para a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Então, Paulo fala para nós aqui que em Cristo Deus não vai nos abençoar. Deus já nos abençoou. E é interessante que esse verbo aqui, ele também está no presente contínuo, né? Deus tem nos abençoado. Ou seja, para você entender esse texto, essa fala de Paulo, você precisa entender tudo que nós falamos até aqui. Na quinta-feira eu falei para você sobre o território, a plataforma, o solo da graça. Se nós fazemos parte da plataforma da graça, então nós estamos em uma plataforma favorável. Deus é ao nosso favor. A graça não é um conceito teológico, a graça não é uma ideia teológica, a graça é uma plataforma espiritual. Dependendo da plataforma que nós estamos inseridos, a nossa vida pode tomar rumos completamente diferentes. Por quê? Porque é com base na plataforma que nós estamos inseridos que Deus irá se relacionar conosco. Deus não muda. Deus é o mesmo desde a eternidade. Mas o relacionamento, a forma de relacionar com o homem, Deus muda. Por exemplo, se você olha para a narrativa bíblica, existem 7 alianças que Deus estabeleceu com a humanidade. Cada uma dessas 7 alianças são formas de Deus se relacionar com o homem. Deus não mudou, Deus é o mesmo, mas a forma dele se relacionar conosco muda.
Por exemplo, na antiga aliança, no Antigo Testamento, a forma de Deus se relacionar era uma. Majoritariamente, o contexto do Antigo Testamento, o relacionamento é feito por meio da lei, por meio da obediência e cumprimento dos 613 mandamentos. Já na nova aliança, no Novo Testamento, a aliança é a aliança da graça, baseada na obra consumada de Jesus. Deus é o mesmo, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que mudou é a aliança, a forma de relacionamento entre Deus e nós. E é muito importante você entender isso, porque esse é o contexto no qual Paulo fala sobre a bênção de Deus. Nós vamos ler aqui Deuteronômio, eu queria que você abrisse aí, porque essa referência de Efésios 1:3 é justamente ligada a Deuteronômio 28. Abre aí, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz o seguinte: se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos nesse dia que te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Essa palavra bênção aqui é a mesma palavra usada, referida por Paulo lá em Efésios 1:3 que nós lemos. O que é bênção? Bênção é presente, é dádiva. Bênção é tudo aquilo que Deus dá para beneficiar o homem. É a mesma coisa que Paulo fala lá no Novo Testamento, é a mesma coisa que Paulo fala aqui, que Moisés escreve aqui no Antigo Testamento. Qual é a diferença? O solo. O solo de Efésios 1:3 é o solo da graça, é a plataforma da graça. O solo de Deuteronômio 28 é a lei, a plataforma da lei. E aqui o texto diz o seguinte, que a bênção existe, mas ela está retida. E ela só será liberada se o candidato à bênção cumprir todos os 613 mandamentos. Olha que coisa. É a mesma bênção. É o mesmo Deus. Mas a plataforma é diferente. Então, Deuteronômio 28 mostra para nós uma lista de bênçãos que Deus tem para o homem. Uma lista de bênçãos na área financeira, na área espiritual, na área familiar, na área conjugal, na criação dos filhos, na prosperidade, na felicidade, na saúde, em todas as áreas. Só que quando Deus vai falar a respeito dessas bênçãos, Deus coloca uma condição. Por quê? Porque a aliança que esse povo está inserido é a aliança da lei. Ainda que Deus queira abençoar o homem, Deus não pode fazer isso. Por quê? Porque a lei não permite. A lei é o árbitro entre Deus e o homem. Deus não pode quebrar a lei para abençoar o homem. Para abençoar o homem, Deus precisa que o homem passe pelos critérios da lei. Por isso que viver pela lei é um fardo. Por isso que Deus decidiu estabelecer uma nova aliança. Por quê? Porque Deus não pode cumprir o seu propósito na vida do homem se esse homem não cumprir os requisitos da lei. E é impossível que nós cumpramos os 613 mandamentos. Impossível. Ou seja, dentro dessa condição, é impossível sermos abençoados. Porque olha o que o texto diz, se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos. Não é de qualquer jeito.
não é selecionar ali os 10 mandamentos como a maioria das pessoas fazem. Não, a lei não são apenas 10 mandamentos. A lei são 613 mandamentos. Viver pela lei é um fardo. Viver pela lei, Paulo diz que é viver sobre maldição. Por quê? Porque a bênção é condicionada à sua fidelidade, à sua obediência. E qual que é o problema? O problema é que a aliança mudou, nós estamos na nova aliança, mas tem crentes que se relacionam com Deus e querem acessar a bênção de Deus por meio da obediência à lei. Não, eu vou orar e Deus vai me abençoar. Eu vou fazer isso e Deus vai me abençoar. Irmão, Deus não pode te abençoar de acordo com os seus méritos. Porque os seus méritos, se for para viver por méritos, precisam estar no padrão da lei. E nós não conseguimos suprir o padrão da lei. Porque ela é perfeita. Então, dentro da lei, ser abençoado por Deus é fruto do meu merecimento. Agora, Deus abençoou o seu povo dentro da antiga aliança? Não abençoou. Você fala, como que Deus não abençoou? Deus não abençoou. Se você lê todas as bênçãos, todas as promessas que Deus descreveu para o povo de Israel no Antigo Testamento e analisar a história de Israel, você vai perceber que Deus não fez o que ele disse que iria fazer. Por quê? Porque todas as promessas de Deus na antiga aliança têm a lei como filtro, o merecimento humano, a justiça humana. Então Deus foi incapaz de fazer aquilo que ele queria fazer. Por isso que Hebreus vai dizer para nós, o escritor de Hebreus vai dizer que eles caminharam, mas não receberam a promessa. Mas você fala, nossa, mas tem tanto milagre, tem tanta resposta, tem tanta coisa de Deus no Antigo Testamento. Isso se chama misericórdia. O que é misericórdia? A palavra misericórdia significa eu negar o castigo que alguém merecia por um tempo. Então, por exemplo, a lei dizia que se o povo fizesse idolatria, se o povo abandonasse o Senhor, o castigo era, não choveria. E se não chovesse, não haveria colheita. Não havendo colheita, haveria fome. Por isso que em várias histórias do Antigo Testamento existe seca. Porque o povo está debaixo de maldição, Deus está retendo a bênção, porque é o que a lei diz. Só que aí o povo clama, pede a Deus e Deus age por misericórdia, ou seja, Deus retarda o castigo, Deus retarda o juízo para que o povo fosse abençoado. Então não é que Deus está abençoando, Deus está retendo o castigo por um período de tempo para que aquelas pessoas não morram, para que aquelas pessoas desfrutem de algo bom, mas esse algo bom nem se compara ao que Deus queria dar. Está conseguindo entender? Então, dentro da antiga aliança, por exemplo, quando houve seca em Israel e o profeta Elias foi enviado, ele foi enviado para fora de Israel para ser abençoado pela viúva. Porque para a viúva, Deus poderia manifestar graça, porque ela não vivia pela lei. Os maiores milagres do Antigo Testamento foram feitos para pessoas que não eram de Israel, que não viviam pela lei. A história de Naamã, a história da viúva, da multiplicação que houve no Antigo Testamento, todas essas histórias são milagres que ocorreram fora de Israel. Por quê? Porque eram pessoas que não viviam debaixo da lei. E essas pessoas Deus poderia abençoar. Está compreendendo? Buscar ser abençoado por Deus, com base nos seus méritos, com base na sua fidelidade, na sua obediência, é burrice. Porque você está limitando a sua própria capacidade de receber.
Porque você nunca, jamais irá satisfazer o padrão exigido pela lei. E aí, o que a Bíblia diz aqui em Deuteronômio 28? Preste atenção no versículo 15. Deuteronômio 28, versículo 15, diz o seguinte: contudo, olha aí, contudo, se não obedecerdes à palavra do Senhor teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos, não zelando pelo cumprimento, estou lendo de novo, seus mandamentos e os seus decretos, que nesse dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ou seja, a consequência de não obedecer à lei não é deixar de ser abençoado, é ser amaldiçoado. Preste atenção nisso aqui. Tentar viver pela lei e não conseguir, não significa que Deus não vai te abençoar. Deus não vai te abençoar, mas também você viverá sobre maldição. Por isso que Paulo diz que aqueles que vivem pela lei estão debaixo de maldição. Porque em um momento ou outro você vai quebrar um mandamento, você vai quebrar uma ordenança, e além de não ser abençoado, você também sofrerá maldições. Por que a maioria dos crentes hoje vive debaixo de maldição, colhendo maldições? Porque vivem se relacionando com Deus com base na lei, nos seus méritos, nos seus esforços, no seu sacrifício, na sua justiça própria. Irmão, se você tentar trilhar esse caminho, você vai falhar, se decepcionar e vai atrair maldição para a sua vida. Você está compreendendo o quão sério é isso? O que você precisa entender? Eu não estou na lei, eu estou na graça. Eu estou na plataforma da graça. E aí, dentro dessa plataforma, voltando para Efésios 1:3, Paulo diz que Deus nos abençoou, tem nos abençoado com todas as espécies de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Não dá tempo de eu explicar para você aqui a respeito das regiões celestiais, mas é onde todas as bênçãos estão. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos para viver uma vida de governo, uma vida de desfrute, uma vida debaixo do plano original de Deus, estão nas regiões celestiais. Se você vive pela lei, você ora pedindo a Deus a bênção, e se você está debaixo da plataforma da lei, você vai passar pelo critério da lei. Se você for aprovado, a bênção vem. Se você for reprovado, a bênção é retida e a maldição é enviada. Olha que coisa muito, muito forte e muito necessária para esse tempo. Um crente que vive com base na sua própria justiça, na sua capacidade de obedecer a Deus, ele está colocando a sua vida debaixo de maldição. Por isso que às vezes você ora e ao invés de melhorar, as coisas pioram. Porque o seu padrão está errado, a sua plataforma está errada. Deus tem o prazer em nos abençoar, mas se você estiver debaixo da lei, Deus não pode te abençoar. Mas se você está debaixo da graça, você já é abençoado. Por quê? Porque quando Cristo subiu aos céus, ele passa pelas regiões celestiais, e nessa região celestial ele quebra o poder da lei. Ele liberta a bênção da prisão da lei. Agora, não somos abençoados por meio da lei, somos abençoados por meio do sacrifício de Jesus. Então, se eu vivo hoje debaixo da graça, quando eu oro e eu peço e eu declaro algo diante do mundo espiritual, já não é com base em mim, não é com base no meu nível de oração, não é com base no meu nível de sacrifício, não é com base no meu nível de leitura bíblica, não é com base em meu nível de obediência aos mandamentos, a nada disso. Eu sou abençoado em Cristo, por causa de Cristo.
Você precisa mudar essa chave na sua mente hoje, meu irmão. Deus não vai te abençoar. Deus já te abençoou por causa de Cristo. Você só precisa se colocar debaixo dessa plataforma. Você precisa entender que a graça é suficiente para você e você precisa se firmar nessa graça, para que as bênçãos de Deus fluam, se manifestem na sua vida. Jesus já pagou o preço pela nossa bênção, por todas elas. O texto diz, né? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as bênçãos todas. Toda espécie, toda sorte, para todas as áreas, para todos os aspectos. Tudo. Tudo já está liberado. A questão é, qual critério você está usando? O critério da lei ou o critério da graça? O critério da obediência ou o critério da fé? Na lei, eu sou abençoado à medida que eu obedeço. Na graça, eu sou abençoado à medida que eu creio. Creio na minha posição em Cristo, na minha nova identidade em Cristo. Amém. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, que a sua mente tenha aberto, que os seus olhos tenham sido abertos para essa verdade. Só existem duas formas de você acessar a bênção: pelos seus méritos ou pelos méritos de Cristo. Pelos seus méritos, dificilmente você será abençoado. Deus pode agir com misericórdia, mas com graça Ele não pode. Deus pode reter a maldição, mas Ele não pode te impedir de viver a maldição, porque esse é o padrão da lei. Saia desse padrão. Saia dessa plataforma, saia dessa mentalidade e venha desfrutar da bondade, da graça de Deus. Amém? Vamos orar para que essa palavra seja enraizada no nosso coração e a gente possa avançar em fé e na graça de Deus. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de vida, Senhor. Obrigado por essa palavra, que nós possamos nos colocar no solo da graça, que nós possamos abrir mão da nossa justiça própria, da nossa capacidade e vivermos na fé, na obra consumada de Jesus, na obediência de Jesus, na capacidade de Jesus. As bênçãos já estão liberadas para nós. Bênçãos financeiras, bênçãos familiares, bênçãos na saúde, no casamento, em todas as áreas. As bênçãos já estão disponíveis para nós. Mas nós precisamos crer que não é pela nossa obediência, não é no nosso mérito, é por causa da identidade que nós recebemos em Cristo. Pai, e se entendemos isso, então tomamos posse. Então podemos estender as mãos e agarrar cada uma dessas bênçãos que estão disponíveis para nós. Ah, Senhor, que haja revelação agora na mente dos teus filhos. E que a partir de hoje eles comecem a se apossar daquilo que já está liberado. Todas as bênçãos já estão liberadas, já estão disponíveis. Acesse-as pela fé em Cristo. Acesse-as crendo que Jesus pagou o preço por isso. Oh, Senhor, que essa revelação seja cada vez mais descortinada em nossa mente, em nosso espírito, e seja a nossa realidade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Eu te aconselho a assistir novamente essa ministração. Foi um pouquinho mais técnica hoje, mas tenho certeza que vai
você vai assistir novamente, você vai conseguir pegar muita coisa aqui. Então assista novamente, assista a live de quinta-feira, onde nós falamos sobre o solo da graça, para que você tenha maior entendimento e clareza sobre isso. Amém? Bom, vamos indo nessa. Terça-feira nós estaremos de volta e nós vamos continuar aqui no capítulo 1 de Efésios. Vamos ler mais alguns textos para que a gente possa ter essa clareza de quem somos em Cristo, da nossa nova identidade espiritual em Cristo Jesus. Te peço para você compartilhar esse link. Você que está no YouTube, compartilha esse link, manda para o pessoal. As pessoas precisam aprender sobre isso, irmãos. Elas não sabem, e por isso estão colocando a sua vida debaixo de maldição. Vamos abençoar a vida dessas pessoas? Então, pega esse link, compartilhe, aperta o like, se inscreva no canal e se prepare, porque tem muita coisa para abençoar você aqui nas nossas devocionais. Deus te abençoe, bom final de semana. Amanhã tem ministração aqui ao vivo no YouTube, no meu canal, a partir das 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. 9h30 da manhã temos o nosso culto aqui, transmitido ao vivo. Você pode nos acompanhar e receber da palavra de Deus. Terça-feira estamos de volta com a nossa devocional. Eu espero você. Paz, Deus abençoe.